Pouquinho aí da química inorgânica, né? As funções inorgânicas. Como a gente reconhece um ácido na química inorgânica? Então, é toda a substância, a definição, né? Quando a gente coloca em água, o ácido, ele vai liberar como cátion, que é o íon positivo, apenas o H+. Então, para a gente reconhecer um ácido inorgânico, vai começar com hidrogênio. Aqui eu tenho alguns, são meus principais. Então, ó, H2SO4 aqui, ó, começou com hidrogênio. Esse ácido é importante saber, né, a fórmula dele, o nome, que é o ácido sulfúrico. Aplicações, gente, a gente vai ver um pouquinho depois aqui de chuva ácida, ele é formado aí na chuva ácida, também tem algumas aplicações industriais, tá? Mas é importante conhecer. Esse ácido sulfúrico, ele é um ácido forte. Significa que em água ele vai liberar bastante cátion H+, tá? O ácido nítrico, que é o HNO3, aí ele é bastante utilizado na fabricação de explosivos, fertilizantes. Também é formado na chuva ácida, mas não é o que é mais lembrado, né? O mais importante é o sulfúrico, H2SO4. O HNO3 também é um ácido forte. O ácido clorídrico, que é o HC, o HNO3, assim, não é entre os principais, precisa lembrar o nome e a fórmula, tá? Mas o ácido sulfúrico, sim. Deixa eu até escrever o nome aqui embaixo. Deixa eu ver se tem. Não, não tem os nomes. O sulfúrico é importantíssimo. O clorídrico, que é o HCl, é o ácido que tem no nosso estômago. Também é utilizado em alguns produtos de limpeza. Ele também é um ácido forte. O ácido carbônico, que é o H2CO3, é o que está presente aí nas bebidas gaseificadas, só que daí ele está na forma, ele está em equilíbrio, né? Esse H2CO3 ele é um ácido fraco, que é o carbônico. Ele é um ácido fraco e ele se decompõe facilmente. Vou colocar aqui, ó, H2CO3, a gente tem o equilíbrio químico de H2O e CO2. Então, nas bebidas gaseificadas, o gás é o CO2, tá? Então, é deste equilíbrio que está tem o ácido carbônico envolvido, então. Esse também é um ácido importante de se lembrar. Então, sulfúrico, clorídrico, carbônico. Aqui tem o ácido fosfórico, tá? Acidulante. Esse aqui, como conservante, seria em alguns alimentos. Por exemplo, é o ácido que tem na Coca-Cola. Aqui é um ácido orgânico, tá? Ele só está aqui porque é o ácido acético, que é o etanóico. Quando a gente fala de ácidos orgânicos, ácido carboxílico, esse aqui é o que mais aparece. É de 2 carbonos, tá? Ele é componente do vinagre. E tem outros aqui, fluorídrico, sulfídrico e cianídrico. Todos começam com, né, hidrogênio, só quando é inorgânico, tá? Aqui o etanóico, que é orgânico, não. Até tá aqui com hidrogênio, porque colocou H3C, né? Mas eu posso colocar CH3.
Então, aqui alguns ácidos importantes em água vai liberar H+. Bases ou hidróxidos. Quando a gente coloca em água, vai liberar OH-. Principais bases. Essas três aqui são bases fortes, que é o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica. O MgOH2 aparece muito como leite de magnésia. Tá? O nome ele é o hidróxido de magnésio. Esse leite de magnésia ele é um medicamento utilizado aí para azia, né? Ele é um antiácido estomacal. Então, quando a gente está com azia, né, aquela sensação de queimação no estômago, é porque tem excesso de ácido clorídrico. Então, a gente toma uma base para neutralizar. Mas é claro que essa base não pode ser só da cáustica, né? Tem que ser uma base adequada, aí na concentração adequada. O hidróxido de magnésio, o hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésia, ele tem essa função aí. E o hidróxido de cálcio, que é chamado de cal hidratada. Tá? Usa para preparação de argamassa, é adicionado ao solo para diminuir a acidez, né, por ser uma base. E o hidróxido de amônio, ele é formado quando coloca amônia em água, que o NH3 é amônia. Daí forma o hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Essas aqui são as principais bases. Sal. O que é um sal? Né? A gente fala, lembra do sal de cozinha. Também, ele é um sal, mas não é só ele que é sal, né? Então, a definição é que é um composto iônico, a gente tem cátion e ânion, e ele é formado pela reação de neutralização de um ácido e uma base. Então, aqui, ó, por exemplo, o NaCl, que é o cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, ele é formado da reação de neutralização entre NaOH e HCl. Daí forma o sal, NaCl, e água. Sempre a reação de ácido e base vai formar sal e água, tá? Daí tem uma coisa também que é importante, é saber se esse sal, quando a gente coloca ele em água, ele vai alterar ou não o pH. Isso é chamado de hidrólise salina, que é a reação que o sal ele reage ou não com água, tá? Então, assim, quando o meu sal ele é formado, né? Ele vem de um ácido forte e uma base forte. A gente fala que ele é um sal neutro, ou seja, ele não altera o pH da água quando a gente adiciona ele em água, que é esse caso aqui, porque o NaCl ele vem do NaOH, que é uma base forte, e do HCl, que é um ácido forte. Então, eu vou colocar aqui, ele é um sal neutro, não altera o pH da água que ele adicionar. Lembrando lá da escala de pH, né? Daqui a pouco aparece de novo, o 7 é neutro, menor que 7 é ácido e maior que 7, básico ou alcalino. Agora aqui, ó, vamos ver esse aqui, o CaCO3, ele veio de onde? O cátion, né, que é o início aqui, que é ele sempre é da base, então ele veio do Ca, uma base de cálcio, OH2, e o CO3 veio do H2CO3. Então a gente viu que o hidróxido de base fraca, gente, o que aparece é a de amônia, tá? Que é o NH4OH. Então, esse aqui é uma base forte e esse ácido é o ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então, ele é um sal básico. Então, quando o sal ele é formado por um ácido fraco e uma base forte,
a gente fala que ele é um sal básico, ou seja, ele vai deixar a solução, né, em que ele foi adicionado com pH maior que 7. Por isso que ele pode ser utilizado aí para corrigir a acidez do solo, para diminuir a acidez, para aumentar o pH. Então, adiciona o calcário, tá? O nome usual dele é calcário. E daí, quando chove, ele vai, né, sofrer lá hidrólise salina e vai neutralizar o excesso de ácido. NaNO3. Olha, é formado por NaOH e HNO3, tá? Então, ele é um sal. Peraí, sumiu a janelinha aqui. Tá aqui. Vou colocar aqui do lado o CaCO3. Ele é básico. Aqui o NaNO3, ele veio do NaOH, que é uma base forte, e do HNO3, que é um ácido forte. Forte com forte, ele é um sal neutro. Aqui agora a gente tem o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio, que é muito, né? Ele é um dos componentes do Sonrisal, do Eno, e também aparece bastante no. Ele é um dos componentes do fermento químico, tá? Que é utilizado aí para fazer bolos. Pães não, né? Fermento de bolo, de pão. Pão a gente usa fermento biológico. Ele veio do NaOH, que é uma base forte, e do H2CO3. Ó, então a gente tem aqui, ó, se vocês olharem, tem o NaCO3. Aqui não tem o NaCO3. Mas existe o NaCO3 e o NaHCO3, tá? Os dois têm o mesmo comportamento, veio do NaOH e do H2CO3, que é um ácido fraco. Então, esse aqui, ele é um sal básico. Ah, tá aqui embaixo, Na2CO3. São os mesmos, tá? NaOH e H2CO3 também, só que se a gente olhar, aqui tem um hidrogênio e aqui não, tá? É por causa da reação, aqui foi uma neutralização parcial e aqui uma neutralização total. Mas também é um sal básico. Não tem nenhum sal ácido aqui, eu vou colocar um para vocês. E quando o sal vai ser ácido? Quando ele é formado por um ácido forte, e uma base fraca, daí ele vai ser um sal ácido. Quando eu coloco em água, eu tenho o pH da solução menor que 7. Um exemplo aqui é o NH4Cl, o cloreto de amônio. É que ele não é assim um sal muito que tem muita aplicação no dia a dia, né? Mas é importante saber que também existem os sais ácidos e um exemplo. Então ele veio do NH4OH, que é uma base fraca, e do HCl, que é um ácido forte. Tá? O sal, quando a gente olha, então, ó, o ácido começa com hidrogênio, a base termina com OH. O sal não tem como a gente identificar por elementos que formam, tá? Mas é o que vai acabar sobrando de funções inorgânicas. Por quê? São 4, né? Eu tinha falado. Tem o óxido. O óxido também tem um esquema fixo. É um composto binário, o óxido. Então, é formado por 2 elementos. E o mais eletronegativo é o oxigênio. Então, lembrando da fila de eletronegatividade, que mede, né, a tendência do átomo em atrair elétron. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital.
O elemento mais eletronegativo é o flúor. Então, é composto binário, óxido, no qual o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, ele só não vai formar óxido quando estiver ligado com o flúor, tá? Com os demais elementos da tabela periódica, porque aqui, depois do hidrogênio, vem os outros elementos, né? Vai formar óxido. Então, aqui tem alguns, tá? CaO, ó, composto binário, né? Dois elementos. Um é o oxigênio e o outro é um outro elemento menos eletronegativo. CO2, que é o gás carbônico, é o dióxido de carbono. O CO, que é o monóxido de carbono. O SO2, que é o dióxido de enxofre. Este daqui é o responsável pela formação da chuva ácida, que é o problema ambiental, depois a gente vai falar. O CO2 principal do gás do efeito estufa, né? É o gás carbônico. E assim vai. Esses três últimos aqui são minérios que a partir deles a gente produz alguns metais. Então, a hematita, que é o Fe2O3, hematita é o nome usual, né? É produzido o ferro. A L2O3 produz, que é a bauxita, o alumínio. Então, esses metais, tanto o ferro quanto o alumínio quanto o estanho não tem já na forma metálica na natureza. Sempre eu tenho minério que vai passar por transformação. O que eu tenho são os metais preciosos que já está na forma metálica, que nem ouro, prata, que é mais difícil de se encontrar, né? E é por isso que ele é considerado metal, eles são considerados metais preciosos. E aqui a cassiterita para a produção do estanho. Então, ficamos. Começou com hidrogênio ácido, terminou com OH, é base. São dois elementos, né, binário. Um deles é o oxigênio, é óxido, e não se enquadra em nenhum desses, é sal. Aqui tem escala de pH. Vamos, antes de falar da escala de pH, dar uma olhada neste exercício aqui. Só fechar a janela aqui, gente. Fogo. Vocês estão me ouvindo, né? Sim. Fiz perguntas, porque essa parte aqui é mais tranquila. Agora vamos fazer algumas perguntas. Tá. Tem aqui um exemplo de um exercício que traz aí funções inorgânicas e é considerado um exercício aí, né, fácil, tranquilo, que a gente precisa acertar. Ah, gente, vocês fizeram inscrição? Alguém fez inscrição do vestibular da Unesp? Hoje eu estava ouvindo as notícias, parece que a isenção tá para terminar, não sei. Alguém está perdido igual a mim, assim, ou vocês já estão situados? Alguém vai fazer vestibular da Unesp? Eu não vou fazer, não, só vou fazer Unicamp. Ah, sim. É que o da Unesp acaba tendo, longe, né? Consequentemente, vai ter que mudar, a não ser que faça em Sorocaba, que são mais cursos, eu acho, ligados a engenharias. O vestibular da Unesp, para estudantes da rede pública, que estão no terceiro ano do ensino médio, ele é gratuito. Mas tá bom, então, vamos lá. Enem, suponha que o agricultor esteja interessado em fazer uma plantação de girassóis
Procurando informação, leia a seguinte reportagem. Solo ácido não favorece o plantio. Daí tem aqui, né, alguns cuidados. Vamos ver tudo, vá. Alguns cuidados devem ser tomados por quem decide iniciar o cultivo de girassol. A oleaginosa deve ser plantada em solos descompactados com pH acima de 5,2, que indica menor acidez da terra. Conforme as recomendações da Embrapa, o agricultor deve colocar por hectare 40 a 60 kg de potássio e 40 a 80 kg de fósforo. Tá, aqui vem a parte, né? Não está relacionada ao pH, é a de fertilização. O pH do solo na região do agricultor é de 4,8. Então, precisa aumentar esse pH para chegar, né, acima aí de 5,2. Então, é necessário a calagem, que é a adição de cal. Aqui, gente, o que acontece, então? É um exercício que ele tem um trecho em linguagem escrita e a gente vai ter que, né, relacionar com as equações químicas e ver o que está corretamente aí representado. Então, ó, suponha que o agricultor vai fazer a calagem, aumento do pH do solo por adição de cal virgem, que é o CaO. De maneira simplificada, a diminuição da acidez se dá pela interação da cal, CaO, com a água presente no solo, gerando hidróxido de cálcio, que é o CaOH2. Então, aí já é uma reação, provavelmente, que vai aparecer. Daí, esse CaOH2 reage com o íon H+ dos ácidos, ocorrendo, então, a formação da água e deixando os íons Ca2+ no solo. Daí, a gente tem aqui 4 equações. 2 delas vai descrever o que tem aqui, vai representar o que está descrito na calagem. Então, precisa... O que está pitando aqui? O Barça chegou aí. Alguém já admitiu. Precisa saber quais são. Então, lendo de novo. Aqui, o último parágrafo. Eu acho que é 2 e a 4. 2 e 4. 2. A 2 representa... tá certo. A 1... Porque o que acontece? Entre a 1 e a 2, vai ser esse aqui que eu coloco o CaO, né? Que ele reage com a água e forma o CaOH2. A 1 está errada porque aqui está CaOH3. Então, não é. A 2 está correta. CaO reage com água, né? Interação aí da cal com a água, gerando hidróxido de cálcio. Tá, CaOH2. Daí, o CaOH2 reage com os íons H+ dos ácidos. Então, aqui, até aqui tudo bem. Ocorrendo, então, a formação da água, H2O, e deixando o íon Ca2+ no solo, tá certo? É o que representa a 3. 2 e 3. Muito bem. Eu falei 4, mas é porque eu não olhei a liberação, né? Isso, é Ca2+, tá? Na 4 está CaO no produto. Então, é uma questão tranquila, tá? Os exercícios de funções inorgânicas, quando aparecem, eles não são difíceis. Tem que ler a prova, né, gente? Tem que ter resiliência e ler a prova, porque tem muita coisa tranquila que dá para acertar. Vamos relembrar um pouquinho aqui da escala de pH, que sempre aparece, já falei dela hoje. Então, inclusive, a gente já viu a parte de cálculo, né? De como calcula o pH a partir das concentrações em mol por litro. Mas é comum aparecer bastante só a interpretação da escala. Então, 7 é uma solução neutra. Coloco um ácido nessa solução neutra, né? Coloco uma substância ácida, vai liberar H+. Quanto maior for a quantidade de H+,
menor vai ser o pH. Então, ácidos fortes têm bastante H+ aí para ser liberado em água, e os fracos menos. O menor pH aqui é 0. Quanto mais ácida for a solução, menor é o pH dela, tá? Daí, acima de 7, a solução é básica ou alcalina. Então, conforme colocar a base, vai aumentando a concentração de OH- e vai aumentando o pH. Aqui tem alguns... indicador ácido-base primeiro. Maneiras de medir o pH. Tem uma... Qualquer coisa que esteja líquida, né? Para medir o pH, a gente precisa estar dissolvido em água, tá? Tem que ser meio aquoso, porque é no meio aquoso que libera H+ e OH-. Então, por exemplo, tenho aqui a água da torneira da minha casa, quero saber o pH dela. Maneiras: pH-ômetro, que é feito em laboratório, ou um indicador ácido-base. Existem alguns kits, né, que são vendidos para medir pH de água de piscina, de água de aquário, né, que precisa do controle desse parâmetro aí. Então, o indicador, ele muda de cor em função do pH. Né, geralmente vem descrito lá qual é a cor conforme o pH. Aparece bastante nas provas a fenolftaleína, e é importante saber o quê? A fenolftaleína é assim, ou ela não muda nada, tá? Não interfere na cor, ou fica rosa, tem gente que fala que é vermelho, tá? Mas quando é básico. Então, vermelho em meio básico e incolor, né? Não vai alterar a cor da solução aí se estiver em meio ácido. Aqui também pode aparecer como rosa, ou algo do tipo. E tem questões que pede para que o aluno lembre disso. Já apareceu algumas vezes. O extrato de repolho roxo também é muito utilizado em experimentos, né, na escola, e já apareceu também muito em provas, porque o legal dele é que assim não são só duas cores, é ácido ou é básico. A gente tem aqui uma variação de cores e dá até para estimar um valor numérico, só que não precisa, né, decorar isso aqui, tá, gente? Porque aqui a gente tem mais cores por pH, então sempre vai aparecer no enunciado aí informações para ajudar a interpretar. E existem outros, tá, gente? Existem muitos indicadores. A fenolftaleína aparece bastante. Lembrar aí que ela é rosa em meio básico. E os demais, quando, né, for solicitado, vai ter as cores lá, em função do pH. Aqui a tabela com pHs aí importantes de se lembrar. Então, do estômago, tá? É bem ácido. É de 1 a 2, tem o ácido clorídrico. Suco de limão 2, vinagre. Esses alimentos, quanto mais azedo ele for, se a gente já experimentou, é só lembrar, mais ácido ele é, tá? Os alimentos azedos têm característica de serem ácidos. Daí tem aqui vinho, suco de tomate, café. O leite já vai chegando mais para o básico. A água pura, que é água destilada, né, que a gente considera aí o mais próximo de água pura, é 7. O sangue é ligeiramente básico. E aqui tem as bases, tá? Leite de magnésio, a gente viu que ele é o MgOH2, amoníaco. Produtos de limpeza, muitos deles têm pH que é básico, tá? Então, assim, os sabões, né, claro, que tem esse pH que é mais básico, eles deixam a mão, tudo que deixa a mão escorregadia, sabe, de produto de limpeza. Então, quem já usou, né, quem não usou produto de limpeza na vida ainda nessa idade é privilegiado. Mas, então, sabão, né, que quando a gente vai lavar fica a mão escorregadia, água sanitária, tá? Esses têm a característica aí de ter pH básico. Em termos de alimento, aqui não tem alimento, são aqueles que têm o sabor que a gente fala que é adstringente, que amarra a boca. Então, caqui, banana verde, enfim. Questão do Enem, tranquila, que é sobre
o indicador de repolho roxo. Aqui ele traz, tá, a variação de cor em função da escala. Então, utilizando-se o indicador ácido-base e a escala para determinar o pH da saliva humana e do suco gástrico. Tá vendo que ele não deu os valores? É porque é para o aluno ter uma ideia, né? Saliva humana, pH da boca, né? Mais ou menos 7. Suco gástrico, a gente sabe que é ácido, bem ácido, né? Quais as cores vão aparecer? Quais as cores vão aparecer? Essa questão você pegou do. Tem no formulário também, né? Ah, Lembrei. provavelmente. Pode ser que tenha. Tinha, eu lembrei dessa aí. Saliva humana é roxo, né, gente? Tá nessa faixa aqui. E suco gástrico é vermelho. Roxo e vermelho. Só tem que ver o respectivamente, né? Senão troca. Aqui, ó. Tranquilo. Eu acho que tinha assim no formulário, verdade. O que mais? Essa daqui não tinha no formulário. Essa daqui é uma questão interessante, porque tem uma tabela, né, para interpretar, e a partir dos dados, aqui é de um rótulo de uma água mineral, a gente vai a gente tem aqui a composição química em miligrama por litro. Condutividade elétrica, 151. Essa unidade aqui é microsiemens por centímetro, mas não vai interferir em nada, tá? Resíduo da evaporação a 180 graus. Então, se eu pegar aí 1 litro dessa água e evaporar, eu vou ter um resíduo que vai ficar lá de 120, né, evaporar a 180 graus, 126,71 miligramas, que corresponde, né, a esses minerais aqui, sais minerais. Tá, e daí tem aqui o comando. As informações químicas presentes no rótulo de vários produtos permitem classificar o produto de várias formas de acordo com o seu gosto, seu cheiro, sua aparência, sua função, entre outras. As informações da tabela permitem concluir que esta água é gasosa, insípida que não tem gosto, levemente azeda, um pouco alcalina, radioativa na fonte. Gasosa, a gente não fala aqui de gás, tá? Não tem nada aqui de gás. Insípida. Toda água, aqui é de água mineral, né? Toda água potável, ela tem que ser límpida, insípida e inodora. Então, é algo que já está subentendido. Alguém vai falar alguma coisa? Radioativa na fonte, aqui não apareceu dados de radioatividade. A gente não tem nada informando. Então, sobra C ou D. Ela é levemente azeda ou um pouco alcalina? Veja pelo pH. Levemente azeda ou um pouco alcalina? Alcalina? Um pouco alcalina, né? Porque o pH ele é um pouquinho acima de 7. Levemente azeda se fosse um pouquinho abaixo de 7. Tá? Então, é uma maneira de cobrar a escala de pH e interpretação de tabela. São exercícios que, né, o aluno lê com atenção e consegue acertar. Então, ela é um pouco alcalina. Básico é alcalino, aparece bastante. Eu não quero falar de química ambiental, eu vou trazer mais coisas de química ambiental que também é importante na
próxima aula. Então, hoje foi funções inorgânicas. Vamos terminar até um pouco mais cedo. Perguntas? O que o CMSP está passando agora, professor? É sobre isso? Não, tá passando revisão. Tá passando coisas... Eu não sei se é aula gravada. Eu sei que a programação... Eu tô meio assim, igual você, sabe? Eu não tô muito acompanhando o CMSP. Mas eu sei, né, pela grade que eu olho, que é tipo revisão, sabe? Não tá trabalhando a habilidade do quarto bimestre. Então, é como se fosse uma revisão. Eu acho que é reprise. Era só para saber das perguntas que vai ter no seu próximo formulário, vai Não, ser sobre então, isso? daí o que acontece? Não, o próximo formulário, a gente fez assim. Vocês receberam o caderninho? Vocês foram pegar a apostila? Não. Essa última acho que nem avisaram a gente. Ah, eu acho que nem veio, é por isso. Então, a gente pegou algumas habilidades do quarto bimestre, essenciais, e colocou lá, tá? De química, são só 5 questões que eu coloquei. Tem um pouco de isomeria, de química orgânica, e um pouco de ciclos biogeoquímicos, que seria um tema aí do quarto bimestre. Ciclo do carbono, do nitrogênio, mas é bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Vocês conseguem aí estudar procurando coisas na internet, tá? Não é sobre isso. Entendi. Deixa eu salvar aqui. Então, por hoje é só. E na próxima semana a gente faz o nosso último encontro online. Presencial já foi lá em março, nosso último encontro presencial. Vai ter um café da manhã comunitário? Podemos só se for online. Piquenique online não tem graça, porque o legal é ficar comendo as coisas que as outras pessoas levam. Né? É verdade. Você leva 1 litro de leite, outro leva 100 pastéis. Pelo menos. Então é isso, gente. Obrigado pela presença.